Boa noite, graça e paz a todos. Amém? É uma alegria, mais uma vez, mais um sábado, estarmos aqui, mais um culto. E antes que eu me esqueça, queria comentar só sobre essa questão do Paraguai, até sobre o que a Jéssica comentou, do legado e tudo mais. Eu tenho um carinho pessoal muito grande pela missão no Paraguai, porque pertence ao legado da minha família. O meu avô paterno, pastor José Lima, ele foi 17 anos missionário no Paraguai, bem no interior do Paraguai, né? Lá em Caguaçu, Barsequilho, no interior, depois perto de Assunção. Lá na década de 70, né, se hoje já é mato lá, imagina naquela época, né? Naquela parte bem do interiorzão. E depois meu pai foi missionário também no Paraguai, mas quase 10 anos, né? Então entre meu pai e meu avô são quase 30 anos de missão no Paraguai, né? Meu avô era fluente em Guarani, escrevia em Guarani, ensinava Guarani. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande pela missão no Paraguai. Então, essas coisas que vocês falam, eu lembro das histórias que eles contavam para mim, né? Minhas irmãs cresceram na missão no Paraguai. Então, isso é muito, muito importante participar disso, porque o povo paraguaio, no geral, ele é um povo muito receptivo ao evangelho, né? Comparado com outros países, com outros povos, os argentinos, por exemplo, os paraguaios eles são mais receptivos. E eu acho muito lindo, a maioria dos trabalhos são feitos lá. Bom, gente, eu estou muito feliz porque chegamos finalmente ao fim. Eu não estou feliz porque a gente vai acabar, mas eu estou feliz porque a gente conseguiu chegar até aqui. Até aqui nos abençoou o Senhor, Ebenezer. E desde que eu comecei a pregar as primeiras vezes, assim, que eu nem sabia direito pregar, eu só dava umas palavras, quando eu tinha lá meus 16, 17 anos, eu sempre pensei, nossa, será que algum dia eu vou fazer uma série de pregações, algum tema, em algum livro? E depois de uns 8, 9 anos, esse dia finalmente chegou. Esse tempo finalmente chegou no qual eu falo, nossa, eu consegui, assim, não do zero, mas eu consegui criar uma série do 1, do 2, do 3, do 4, e finalmente hoje vai se encerrar a primeira vez que isso acontece. E eu espero que seja a primeira de muitas. Então, sem mais delongas, eu quero fazer uma oração com vocês, como a gente sempre tem feito no início das nossas pregações, para pedir que Deus nos ilumine, para que Deus fale conosco. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais um sábado, por mais uma semana que o Senhor nos manteve de pé, que o Senhor nos manteve na graça até aqui. Obrigado por mais uma vez estarmos com saúde, com alegria de vir à tua casa, de cultuar com o teu povo, com parte do teu povo que se reúne aqui. E nessa noite o pedido que nós fazemos é o mesmo pedido que nós já temos feito durante toda essa série de sermões. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos veja e nos mostre o caminho que nós devemos seguir no nosso dia a dia. Que o Senhor nos mostre no que temos falhado, no que não temos sido fiéis a Ti, no que o Senhor espera que sejamos como filhos que somos. Que o Senhor fale aos corações de forma individual, de forma pessoal, que saímos aqui diferentes, que não seja apenas mais uma noite que ficamos aqui comentando sobre a Tua Palavra, mas que seja uma noite na qual somos renovados, na qual somos enchidos mais uma vez pela Tua graça. Essa graça que o Senhor nos inunda a cada dia, porque as Tuas misericórdias se renovam a cada dia. E eu já te agradeço porque eu sei que o Senhor fará isso, porque o Senhor é um Pai bom, o Senhor é um Deus bondoso. Em nome de Jesus, amém. Bom, gente, então, nessa quarta e última mensagem, nosso tema é presos à liberdade. E parece até uma contradição, parece um paradoxo. Como que eu sou preso à liberdade? Se eu sou livre, eu não sou preso. Se eu sou preso, eu não sou livre. E a gente vai entender justamente sobre isso. Rapidamente, fazendo uma recapitulação, eu sei que nem todos aqui estiveram em todas as mensagens, por isso que eu gosto sempre de fazer uma revisão, como se fosse uma série de aulas, uma série de exposições, para a gente saber do que se trata. O que a gente viu lá desde o primeiro capítulo de Gálatas, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 e capítulo 5, que é exatamente onde a gente parou e a gente vai continuar hoje. A gente viu lá desde o começo que o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Gálatas, num contexto onde ele tem a sua autoridade apostólica questionada. E ele precisa reafirmar isso a essas pessoas, a essa igreja da Galácia do Sul, e mostrar que ele é uma pessoa que foi designada para isso diretamente de Deus, diretamente por Jesus Cristo, no caminho de Damasco. Ele se diz surpreso por como que essas pessoas, como que esses irmãos gálatas, do nada viraram para outro evangelho, do nada eles estavam numa guinada boa, de graça, e do nada eles começam a ouvir falsos mestres, falsos professores, falsos judaizantes que falam coisas diferentes da graça, coisas diferentes da que o próprio Paulo já tinha ensinado. E ele explica, então, para essas pessoas, para os Gálatas, que, na verdade, ele já tinha sido comissionado pelos próprios apóstolos originais, entre aspas, Pedro, João, Tiago e os outros de Jerusalém, que ele tinha essa autorização para pregar, ele tinha essa autorização vinda lá de Jerusalém. E nós vimos também que
com o próprio Pedro, ele teve um incidente muito importante. Lá em Gálatas 2, na verdade Gálatas 1 e para Gálatas 2, quando ele tem aquela treta com Pedro, no qual eles discutem a questão do judaísmo, como que os cristãos deveriam agir frente a novas dispensações, como que seria a questão da alimentação, da guarda do sábado e de outras comemorações. Ele tem esse problema com Pedro, que depois ele exorta Pedro. Então ele mostra para os Gálatas que, juntando todo o Antigo Testamento e toda a revelação que nós temos em Cristo, a lei foi cumprida. Cristo cumpriu a lei. Cristo é o final da lei, não porque a lei fosse algo ruim, não porque ela fosse algo negativo, muito pelo contrário, a lei era algo bom, mas ela teve o seu prazo de validade. Ela teve o seu prazo cumprido em Cristo, que a gente comentou que é o evento Cristo. E ele comenta então que a graça, que é o passo seguinte da lei, ela foi recebida justamente pela fé e não por obras. E ele mostra, depois dando exemplos do próprio Antigo Testamento, que nosso patriarca Abraão era um pai, ele foi nosso pai na fé e ele foi nosso pai justamente porque ele creu. E assim como ele, nós cremos e dessa maneira nós nos tornamos filhos dele. Ou seja, não pelo sangue, não pelo gene, não pela descendência carnal, mas crendo juntamente com ele. E depois então, no capítulo 3 e 4, ele fala sobre a lei, como que a lei é um contrato temporário, como que a lei nos cuidou quando éramos, digamos assim, o povo de Israel, só que quando Cristo chega, agora temos uma nova aliança no sangue de Cristo. Nós temos uma aliança perfeita que não tem mais validade. Ele fala como que essa lei, ela era como um professor de uma criança que cuidava dessa criança, mas agora que temos a graça, agora que temos Cristo, nós somos maiores de idade do ponto de vista espiritual. E ele fala justamente que quando fazemos alguns ritos através de Cristo, como por exemplo a questão do batismo, nós nos tornamos filhos de Deus, nós somos adentrados na família de Deus, nós somos adotados como filhos, justamente porque somos adotados pelo sacrifício de Cristo. Então, através de Cristo, que é nosso primogênito, nosso irmão mais velho, agora nós nos tornamos filhos do mesmo Pai, que é Deus Pai. Portanto, concluindo o que ele diz ali nos capítulos 4 e no 5, que nós vimos os primeiros versos, ele diz que quando a gente vive de forma de obrigações, seguindo leis, é como se a gente vivesse como uma criança, como um bebê, que é menor de idade, que ele não sabe mais discernir, ele não sabe fazer as coisas sem viver no modo pode ou não pode, que eu comentei bastante na última mensagem. E finalmente ele fala sobre a liberdade, como que a liberdade em Cristo não é apenas uma libertação do pecado, mas é uma libertação da culpa que o pecado nos traz à nossa consciência. E finalmente nós vimos, principalmente na última mensagem, que tudo converge para o amor, que a fé é demonstrada através do amor, e que sem amor nós não temos o mais essencial, que é a vivência do Evangelho. Então, a partir desses próximos versículos que nós vamos ver hoje, que é justamente a última parte da carta, são os versículos finais, os capítulos, as perícopes finais, nós vamos entrar talvez no que seja o clímax, no clímax argumentativo de Paulo. Talvez nós vamos entrar no que seja o auge de tudo que ele veio construindo nesses 4 capítulos e meio, mais ou menos. Isso porque quando ele escreve para esses irmãos que estavam buscando uma forma de santificar, nós não podemos dizer que os Gálatas eles estavam totalmente errados. Eles estavam querendo se mostrar retos diante de Deus, eles estavam querendo se mostrar santos, só que o problema é que eles estavam buscando os caminhos errados. Eles estavam buscando algo correto, que era a santidade diante de Deus, mas ouvindo falsos mestres. Então, para Paulo, esse é o grande problema. Então, eles estavam buscando algo certo pelas vias erradas. Então, nesse sentido, não bastava com que Paulo dissesse o que eles não deviam fazer. Paulo devia propor uma solução, ele devia propor algo que eles deveriam fazer, e não apenas não fazer, para ter essa vida guiada no Espírito. Então, o ponto aqui que nós vamos ver é que o Espírito nos dá, aos crentes, aos Gálatas, no caso, uma coisa que a Torá, que a lei não podia, que é o poder de a gente superar a carne para viver a santificação, ou a mortificação, como ele vai dizer depois, a mortificação da carne, a mortificação das nossas vontades, em prol de andar de acordo com a justiça de Deus. Então, finalmente, nós entramos, a partir do verso 13 do capítulo 5, quem quiser, de preferência, acompanhar ali no telão, que a gente vai lendo na mesma versão. Então, diz assim, a partir do verso 13, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor, porque toda a lei se cumpre em um só mandamento, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. A partir desse trecho, então, Paulo inicia da mesma forma que ele havia iniciado lá no versículo 1 desse mesmo capítulo. Ou seja, falando que vocês, irmãos Gálatas, vocês que estão recebendo essa carta, vocês foram chamados para a liberdade. Vocês foram chamados para essa liberdade que ela deve ser bem utilizada. Isso é porque, que nem eu comentei na última mensagem,
uma liberdade mal utilizada, ela pode se voltar contra si mesma, ela pode se tornar refém de si mesma. Como assim? Porque uma liberdade que é usada de uma forma extrema e sem controle, se torna presa a ela mesma, se torna um tipo de escravidão. Então a liberdade se torna um tipo de escravidão, e aí se cria um paradoxo, né? Como que eu sou preso a essa liberdade? Então uma liberdade que é mal usada, que é mal utilizada, que é mal gerenciada, ela se torna um tipo de escravidão. E um exemplo, digamos assim, uma analogia um pouco besta, mas para vocês entenderem, imagine que alguém chegue e dá um cartão black, um cartão de crédito black, limitado para vocês, e fala assim, ó, você pode fazer o que você quer com esse cartão, você não vai precisar pagar nenhuma fatura, já está tudo pago, está tudo certo, toma aí e faz o que você quiser. Existe uma possibilidade, você pode se tornar escravo dessa liberdade, porque você tem tantas possibilidades para usar esse cartão, que às vezes você se torna escravo disso. Inclusive é uma coisa que nós vemos muito, pessoas que são escravas da liberdade que têm do ponto de vista financeiro. Então por isso nós podemos dizer que o objetivo do apóstolo Paulo aqui é mostrar que o dom da liberdade não deve ser mal utilizado contra as boas intenções do doador, né? Deus seria o nosso fornecedor desse cartão black, mas não é no sentido financeiro, é no sentido moral, é no sentido da liberdade com os irmãos, da liberdade com a igreja e com nós mesmos. Então, quando nós temos essa liberdade, quando nós temos esse cartão black, nós temos que cuidar das escolhas, não sendo escravos dessa liberdade que nos dá um saldo ilimitado do ponto de vista espiritual. Se a gente se torna escravo disso, automaticamente a gente deixa de ser livre, e aí se cria exatamente uma escravidão novamente. Então nós não temos mais liberdade a partir do momento que não sabemos gerenciá-la. E é isso que Paulo mostra, nós fomos libertos de um tipo de grilhão. Ou seja, quando ele fala da lei, quando ele fala da culpa do pecado, ele diz que nós já fomos libertos disso, os Gálatas já tinham sido libertos disso. Né? Já foram libertos dessa consciência da culpa do pecado. E o que seria carne para Paulo, quando ele diz ali de carne? Aqui não é simplesmente pecado, maldade, tentações. Poderia ser tudo isso, mas é algo mais complexo, é algo mais total, mais complexo, digamos assim. Né? É a soma total dos desejos, dos impulsos, de todas as coisas, dos anseios que nos levam para longe da virtude, para longe daquela virtude que o Espírito nos quer mostrar, para longe do interesse do bem-estar dos outros, principalmente. Como a gente vai ver nas próximas perícopes, a questão é muito comunitária. Paulo em Gálatas, ele está sendo extremamente comunitário, ele não está falando da nossa vida individual como cristãos. Também, esse aspecto é importante e é fundamental. Mas ele está falando prioritariamente da vida comunitária, da vida eclesiástica, da vida em igreja, da vida como corpo. Então, quando nós usamos essa liberdade de forma negativa, nós estamos nos afastando desse bem-estar em prol do outro. Né? E isso é justamente agir contra a união que Cristo nos forneceu. A união que Cristo nos incentiva a fazer. E o mais interessante, ali no verso 13, se vocês verem, é que ele ordena, não sejam escravos da vontade da carne, mas sirvam uns aos outros. Né? E é até interessante, é algo engraçado, porque ele diz, não sejam escravos disso, mas se for para vocês serem escravos de alguma coisa, se forem para vocês ficarem presos a alguma coisa, o que seria essa coisa? A liberdade de se auxiliarem mutuamente. Em amor, conforme eu comentei bastante na última mensagem, porque tudo que nós fazemos no Espírito é pela fé, é no amor. No verso 14, se vocês quiserem acompanhar ali, ele mostra que a base disso é a própria Torá, é a própria lei. Porque lá em Levítico 19, 18, nós vemos que tudo é feito no amor, já que o principal mandamento é amar ao próximo. E amar ao próximo como? A si mesmo. Isso foi ratificado pelo próprio Senhor Jesus Cristo nos Evangelhos. Ele fala várias vezes isso. Ele fala que esses são os maiores mandamentos, né? Amar a Deus e amar o próximo. E é curioso que Paulo cite a lei, que ele cite Levítico para se embasar, porque muitos de nós, eu espero que não seja o caso de quem está desde as primeiras mensagens, muitos que leem Gálatas de uma forma um pouco inocente, eles podem pensar, nossa, mas Paulo era inimigo da lei, né? Paulo odiava a lei, Paulo queria acabar com a lei. E, na verdade, eu espero que nesse ponto a gente já tenha desfeito essa falácia. Não, Paulo não é inimigo da lei. Paulo é inimigo de usar a lei de uma forma incorreta, de uma forma da qual ela já perdeu a sua validade. Ele é inimigo de usar a lei no lugar de Cristo. Ele é inimigo de usar uma roupa de adulto para uma criança, ou de usar algo que já perdeu sua validade para algo que é novo, de um novo odre, de uma aliança eterna que agora é perfeita. Justamente para mostrar que, quando ele cita a lei, quando ele cita Levítico, é para mostrar que quando nós agimos na liberdade, quando nós agimos no Espírito, nós estamos, querendo ou não, cumprindo a lei. Por quê? Porque quando a gente é fiel aos nossos relacionamentos, quando a gente ama o nosso inimigo, quando a gente faz coisas boas que Cristo nos ordena, querendo ou não, a gente está cumprindo a lei. Se Cristo é o cumprimento da lei,
e a gente segue os ensinamentos de Cristo, já está um pacote completo. A lei já está dentro de Cristo. Então, para Paulo é isso. Quando a gente age pela liberdade, consequentemente a gente vai cumprir a lei. Consequentemente a gente vai fazer o que os Gálatas, aqueles mestres, queriam. João Calvino, por exemplo, que é um dos grandes reformadores, né, um reformador francês ali do século XVI, um dos maiores teólogos da história, ele tem uma frase muito interessante. No comentário dele aos Gálatas, inclusive quando ele comenta esse trecho aqui, ele diz o seguinte, ele diz que Deus resolve provar o nosso amor para com ele, por meio do amor ao nosso irmão. O amor que Deus nos recomenda é chamado cumprimento da lei. Não porque seja superior à adoração a Deus, e sim porque ele é a prova dessa adoração. Como João já disse, apóstolo, Deus é invisível, mas ele se representa nos irmãos e na pessoa deles exige que lhe é devido. E aqui João Calvino ele explora o que Jesus disse lá em Mateus 25. Não sei se vocês se lembram, mas existe um trecho lá em Mateus 25 que Jesus diz assim, ó, quando eu tive fome, vocês me deram de comer, quando eu estive nu, vocês me vestiram, quando eu tinha sede, vocês me deram de beber, quando eu era forasteiro, vocês me hospedaram. E o que Jesus estava querendo mostrar lá em Mateus 25? Que quando a gente ama nosso irmão, nós estamos fazendo o quê? Consequentemente, amando a Deus. E Calvino ali, ele vai citar o apóstolo João, lá na primeira carta, quando ele diz assim, como que eu posso amar um Deus invisível se eu não amo meu irmão que é visível? Como que eu posso dizer amar um Deus que eu não vejo, que eu não toco ele, se a pessoa que está do meu lado, que está aqui me tocando, me pedindo, eu não amo ela? E para Paulo é mais ou menos nesse ponto, é mais ou menos nesse sentido. Eu só posso dizer que eu amo a Deus, que eu exerço essa liberdade no Espírito, se eu amo meu irmão. Só que, claro, existe uma outra face possível. Existe uma face negativa possível, que ele mostra ali no verso 15. Eu vou até voltar. No verso 15. Qual que é essa face negativa? É a face de que o amor mútuo pode não ser o que guia a nossa conduta como irmãos. E pode acontecer o exato oposto. O que seria isso? Que a gente se fira, que a gente se dilacere, que a gente se destrua entre nós. Assim como, por exemplo, animais selvagens estão se destruindo, lutando pela sobrevivência numa selva, lutando pelos próprios interesses, seguindo as suas vontades rudimentares, sua vontade da carne. Isso vai de frente com tudo que o Espírito deseja em nós. Ou seja, que nós ajamos como filhos de uma mesma família, como irmãos que se amam porque foram adotados juntamente em Cristo, como uma família amorosa que está sempre em prol do outro, não nos próprios interesses, mas em prol do nosso próximo. E para que isso aconteça, para que nós nos tornemos esse corpo unido, que age em prol do outro pelo amor, a dica de Paulo é andar pelo Espírito. Pois, se a gente anda pela carne, vai acabar caindo nessas coisas que ele citou, todos esses problemas, então a outra alternativa é andando pelo Espírito. E andando pelo Espírito eu consigo utilizar bem a minha liberdade, de forma benigna, de forma compassiva com meus irmãos, pela fé, pelo amor. E complementando o argumento, ali nos versos 17 e 18, nós vemos um ponto muito interessante, um ponto muito importante. Ele fala da luta do Espírito contra a vontade da carne. Mas aqui nós temos que ser um pouco cuidadosos e não devemos pensar numa luta de igual para igual, como se fossem duas forças em sentidos opostos, exercendo a mesma força entre si. Até porque isso iria enfraquecer a própria visão que Paulo dá ao Espírito. Então, o que seria? Como que a gente deve entender essa luta de carne e Espírito? Bom, o Espírito já venceu a carne, o próprio Paulo foi enfático nisso nos capítulos anteriores. A carne já venceu, o Espírito já venceu, né? Já venceu o velho homem. Só que o que acontece? O Espírito pode se enfraquecer à medida em que a vontade da carne é incentivada. E o Espírito não é um mero recurso que pode nos ajudar. O Espírito ele é o capitão, ele é o comandante dessa batalha. Ele é o capitão, ele é o general dessa batalha na qual nós fomos recrutados para lutar. Para que a gente se alinhe com o Espírito, como se ele fosse esse rei, esse chefe que manda. Então, Paulo diz que desde que a gente esteja orientados pelo Espírito, inevitavelmente ele vai vencer essa batalha. Esse é o sentido que nós devemos pensar. E a aplicação que nós temos, que eu quero deixar aqui nessa primeira perícope, é que, e eu já comentei isso semana passada, a liberdade que Cristo nos fornece, exercida sem amor, ela é vã. Ela é totalmente inútil. Ela não serve ao seu principal propósito, que é justamente a edificação do povo de Deus. Tudo que a gente faz, graças a essa liberdade que Cristo nos garantiu, deve ter em vista uma coisa principal, que é tudo isso que ele comentou nesses versos, que é justamente o serviço mútuo, a edificação mútua, o encorajamento, exortação mútuos, tudo isso pela fé e pelo amor. Desde a minha primeira mensagem, quando a gente analisou que Cristo ele é uma torre de Babel invertida, ele é contra a torre de Babel, porque a torre de Babel nos separou em humanos, mas Cristo nos une. Desde aquela primeira mensagem, nós vimos que
eu venho batendo nesse ponto, que o amor cristão, isso parece uma coisa óbvia, mas é sempre bom repetir, o amor cristão ele é dado mais pelas ações do que mais pela ação da comunhão do que pela reflexão cognitiva. A gente às vezes tem uma visão um pouco superficial e a gente acha que a fé é simplesmente concordar ou assentir com algumas proposições, né? Eu creio em Jesus, eu creio em Deus, alguma coisa assim. Só que a gente não exerce a fé dessa forma. A gente exerce a fé no amor. Exercendo o amor, principalmente com nossos irmãos, com nossos inimigos, que é um mandamento de Cristo. Quando a gente usa a liberdade de uma forma a exercer o amor de Cristo, nós estamos fazendo o que Paulo nos ordena aqui, que é pelo Espírito e não andar pela carne. E ele continua nos versos seguintes, mostrando o seguinte, a partir do verso 19. Ora, as obras da carne são conhecidas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, nessa sessão, nos é apresentada uma lista de exemplos do que Paulo considera essas vontades da carne, essas características de uma vida que não é guiada pelo Espírito. De uma igreja, de uma comunidade, onde o amor não é a fé que predomina. E a gente tem que notar que ele não faz uma lista exaustiva, até porque ele termina essa lista dizendo assim, e outras coisas, e coisas semelhantes a essas, dizendo assim, é mais ou menos por aí. Não quer dizer que só o que está aqui é o que ele considera fruto da carne. Então ele mostra que são grupos, são ações que se assemelham pela sua característica. E claro, aqui ele não está acusando os Gálatas, né? Ele não está dizendo que eles praticam tudo isso. Imagina uma igreja que tem tudo isso, né? Deus me livre, uma igreja que tem impureza, libertinagem, inimizade, rixa, ciúme, ira, discórdia, divisão. Não, ele está dizendo assim, cuidado com isso. E sejam orientados quanto a isso. Se vocês estão vendo que alguma dessas coisas está acontecendo entre vocês, cuidado, porque talvez vocês não estão apresentando o fruto do Espírito, vocês estão apresentando o fruto da carne. Então ele está dando um aviso, apresentando quais são os sintomas disso. Aliás, essa questão de fornecer uma lista de vícios, uma lista de virtudes, era uma forma literária, relativamente comum lá na época greco-romana. Nós vemos isso desde os filósofos estoicos, depois alguns autores bíblicos fazem isso, nos livros de sabedoria, por exemplo, alguns livros apócrifos, como por exemplo Macabeus. Nós vemos isso também lá nos pais da igreja, depois que os apóstolos morrem, essa questão de apresentar uma lista de vícios e uma lista de virtudes. Só que, quando Paulo faz isso, ele não faz olhando desse ponto de vista que eles faziam, como se fosse um exercício de auto-inflexão, de auto-melhoramento, como a gente vê alguns coaches fazendo. Ele mostra isso para mostrar que essa lista de virtudes é pelo Espírito. Só o Espírito pode nos fornecer isso. Então, desse modo, o foco é nos mostrar que essas vontades da carne são intrinsecamente egoístas. Por isso, diferentemente do Espírito e da graça, lembrando sempre, como eu venho enfatizando desde o começo, quando a gente pensa em graça, a gente tem que pensar no movimento de aproximação. Deus une os diferentes. Deus une os judeus, os gentios, os puros, os impuros, os homens, as mulheres. Tudo que é pela graça une. Tudo que é pela graça se aproxima. E sempre que nós agimos de uma forma que se afasta de outras pessoas, quando a gente separa as pessoas em categorias, quando a gente separa as pessoas das que são dignas e indignas, nós estamos agindo contra o Espírito. Nós estamos agindo como a carne, como as vontades da carne. E quando ele cita essa lista que nós lemos de fruto da carne, tudo aqui se encaixa em características que ou separam, ou objetificam as pessoas, ou manipulam as pessoas, o outro, ou fazem o outro se afastar do caminho da retidão de santidade. E é claro que se a gente analisar todas essas qualidades negativas, a gente vai chegar a uma conclusão óbvia. Bom, se nada disso reflete a vida do Espírito, significa que nada disso se associa a uma vida no reino. E quando a gente pratica isso, a gente evidencia que a gente não é filho. Se a gente está praticando uma coisa que não vem do filho, então a gente não está edificado sobre esse filho e a gente não está frutificando esse filho. Portanto, que é a conclusão de Paulo, a gente não herda o reino. Se a gente não está praticando as características do reino de Deus, do reino do Filho, a gente então não faz parte desse reino, a gente não vai herdar esse reino. E é importante frisar uma coisa, que ele não diz que, por exemplo, quem escorrega e comete uma dessas ações, automaticamente perde a salvação, alguma coisa do tipo, né? Como a gente às vezes brinca, de perder a salvação, mas não é nesse sentido. Ele está falando de uma forma geral, sobre o fruto, sobre as ações conscientes, sobre ações intencionais, sobre ações propositais. Aqui Paulo está nos sugerindo que uma falha ocasional de andar segundo o Espírito
não pode nos desqualificar de herdar o reino, mas sim que nós devemos nos advertir contra a persistência na prática dessas obras da carne, como um fator que nos desqualifica como herdeiros. Um pouco mais para frente, a gente vai ver que ele prevê a restauração da pessoa, isso a gente vai ver no capítulo 6. Ele prevê que existe uma forma dessas pessoas serem restauradas na igreja, no corpo de Cristo. Né? Pessoas que às vezes caem em armadilhas, que caem em tentações, que caem em ciladas, elas não estão perdidas, porque a graça sempre restaura, ela sempre dá mais uma oportunidade. Onde o pecado abunda, superabunda a graça. É isso que Paulo está mostrando. Então, fazer o pleno uso do dom do Espírito, né, ou melhor, permitir que o Espírito faça pleno uso de si mesmo, é essencial para alcançar o objetivo do chamado de Deus em Cristo. Agora, no verso 22, ele começa com uma conjunção opositiva. Ele diz o quê? Ele diz mas. Mas o quê? Ele citou uma lista negativa. Ele falou de discórdia, de briga, de rixa. Eu imagino, todas as coisas negativas que um grupo de pessoas pode cometer, ele citou nessa lista, né? Praticamente tudo. Só que aqui no verso 22, então, ele inicia com uma conjunção opositiva. Ele diz, mas o fruto do Espírito. Então, se o fruto da carne, se o fruto da vontade da carne era tudo isso negativo que a gente viu, agora ele apresenta uma oposição. Né? Enquanto tudo isso que nós vimos são coisas que não provêm do Espírito, agora ele vai apresentar o que sim provém do Espírito. Né? Existe algo diferente que frutifica na comunidade, que anda no Espírito. Na comunidade que o amor é genuíno, comanda essa vida do Espírito. E essa imagem do fruto sugere uma coisa interessante. Ele sugere que o fruto do Espírito significa que é o Espírito que colhe. É o Espírito que faz em nós. É o Espírito que nos faz ter esse temor, que faz nós termos essa nova vida em Cristo. É um processo. Diferentemente dessas listas, então, que eu comentei, da época greco-romanas, Paulo entende que a formação desse caráter que ele vai apresentar, do fruto do Espírito, não é apenas o resultado do nosso conhecimento interior, do autoconhecimento, da meditação, do mindfulness, alguma coisa assim. Ele quer mostrar que é o Espírito que faz essas coisas, é o Espírito que nos convence do pecado, é o Espírito que nos faz frutificar. E aqui, então, ele vai citar uma série de virtudes que seriam como vários gomos, né? Seriam vários gomos que compõem essa mexerica, que é o fruto do Espírito. É uma ilustração que eu gosto bastante. E ele começa, então, amor. HP, não é ágape, é HP, porque o acento está na última sílaba. Ele diz que o amor, que é o primeiro, né? Nós vemos que o amor aqui não é simplesmente um sentimento romântico, não é uma questão de afeição familiar, não é uma questão apenas de dizer eu amo meu pai, eu amo minha mãe, eu amo meu amigo, né? O HP aqui se refere a um amor altruísta, um amor sacrificial, um amor que é voltado sempre para o bem do outro, sem esperar nada em troca, sem esperar uma recompensa. Isso é o princípio de tudo, porque como Jesus mostra, qual que é o primeiro mandamento? Amar Deus sobre todas as coisas e o outro é amar o próximo. Então o amor sempre está dentro das primeiras características do servo de Deus, do filho de Deus. Isso, o amor então é o cumprimento da lei e de tudo que guia nossas outras virtudes. E para Paulo aqui o amor é uma ação concreta de cuidado com o próximo. Que nem eu comentei, a fé não é apenas uma concordância cognitiva de dizer eu creio ou eu acredito. O amor é uma ação. Eu só posso amar se eu faço, se eu cuido do meu próximo. Se eu faço com que o meu próximo tenha algo melhor do que ele poderia sem a minha ação. Então isso é convivência, isso é a base para a convivência na comunidade da fé. Quando a gente exerce o amor do ponto de vista do fruto do Espírito aqui, não é só uma afeição sentimental, que nem eu falei, de eu amo meu irmão. Não, é mais relacionado a eu pensar de uma forma assim, talvez essa pessoa não mereça, talvez ela não seja digna, talvez ela seja muito má. Realmente, talvez ela não mereça esse amor que eu vou dar para ela, mas eu vou amar ela mesmo assim, incondicionalmente. E por que eu penso assim? Porque foi isso que Jesus fez. Quando ele olhou para mim, para você, você acha que ele esperava, essa pessoa é digna do amor? Essa pessoa merece o meu amor incondicional? Não. Então, se Jesus fez isso por nós devemos fazer isso com o nosso próximo. Então, o amor aqui não é algo voltado à cognição, é mais voltado a considerar os outros em detrimento da minha própria satisfação. É o amor que capacita pelo Espírito, é o amor que nos capacita a ser um antídoto para os comportamentos tóxicos das relações. É o amor comunitário, um amor que sempre olha para o outro. Não é um amor apenas interesseiro, muito pelo contrário, né? É um amor sacrificial. É o amor igual de Cristo, que se esvaziou em amor de nós. A próxima característica que ele cita é a alegria, né? A cara. Essa alegria do Espírito que não é condicionada pelas circunstâncias externas. É uma característica, é um sentimento que surge de uma confiança muito profunda em Deus. É uma confiança de quem tem uma amizade, de quem tem um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. De alguém que tem a certeza dessa salvação, dessa graça de Deus. E diferentemente dessas supostas alegrias que a gente vê por aí no mundo, dessas alegrias terrenas que podem ser abaladas ou destruídas por meras dificuldades,
Não, a alegria do Espírito é diferente. Essa alegria persiste, essa alegria ela está ancorada. É uma âncora que está estacada no fundo do mar, que a gente sabe de onde vem essa alegria. Ela é fixa, ela não depende do movimento das ondas. É uma alegria que está baseada na nossa rocha, que é Cristo, na nossa união com Cristo. E essa alegria não, claro, ela não vai impedir momentos de tristeza, como perdas ou situações ruins. Inclusive uma coisa que a Ariane comentou agora há pouco, quando ela falava sobre a sua situação com a amiga. A alegria que nós temos, ela não depende das circunstâncias. Mas, claro, a gente vai ter momentos difíceis, todos nós temos, dos mais diversos. Mas algo que sobressai sobre todo esse sentimento ruim, esses momentos tristes, é justamente essa alegria do Espírito. Quando a gente sobressai nessa alegria em Deus, a gente está frutificando do fruto do Espírito. Por quê? Porque a gente sabe que no fim, tudo vai dar certo. E por que vai dar certo? Porque nós sabemos em quem temos crido. A próxima paz, que tem a ver justamente, a próxima característica que é a paz, tem a ver justamente com isso. E essa paz aqui, ela transcende a ausência de conflitos. Aqui a gente poderia pensar lá no conceito hebraico de shalom, que bastante aparece no Antigo Testamento. Então, assim como o shalom, essa paz que Paulo mostra, ela se refere a um estado de plenitude, de harmonia com Deus. Um estado de paz. Parece meio óbvio falar, né? Mas paz é paz. E a paz em Deus é simplesmente paz. É aquela paz de restaurar, de curar, mesmo que isso exija um sacrifício. Por exemplo, lá quando Jesus ressuscita, como que ele encontra seus discípulos? Quem lembra aí dos evangelhos? Os evangelhos estão lá pulando no Gólgota, fazendo um cultaço lá, tocando tales ao ar livre. Como que eles estavam? Estavam tristes, eles estavam, não só tristes, eles estavam fechados e com medo. Eles estavam lá, trancaram todas as portas e falaram, gente, ó, ninguém sai, ninguém entra, vamos ficar aqui de boa. E Jesus aparece, do nada, em espírito, e a primeira coisa que ele diz é, Shalom, a paz seja convosco. Ou seja, independentemente da situação que eles estavam sentindo ali, daquele medo que era normal, porque pensa, se o teu mestre foi morto, nada impede que você seja o próximo perseguido. Principalmente você que é uma ameaça, o Império Romano, uma ameaça, aquele status quo judeu. Então você era o próximo a ser perseguido. Então eles estavam ali com medo, chorando. Nossa, nosso mestre morreu. E Jesus chega e fala, gente, paz, shalom. E a paz ali nesse contexto romano, inclusive, era geralmente entendido como uma paz forçada, né? Aquele conceito de pax romana era uma paz forçada, era uma paz da guerra. O império chegava, conquistava as terras e instituía uma paz, mas não era uma paz de verdade, era uma paz artificial. Já a paz do Espírito, aqui do fruto do Espírito, é uma paz verdadeira, é uma paz inexplicável, porque ela se impõe sem forçar nada. É um sentimento oposto à perturbação que o fruto da carne traz. Tudo aquilo que o fruto da carne traz de inimizade, de briga, de discórdia, é eliminado quando a paz do fruto do Espírito aparece. A próxima que Paulo cita é a paciência. E aqui a gente pode entender esse fruto, ou esse gomo do fruto, como é essa disposição para ser gentil, para ser tolerante. Diante das falhas, das ofensas que a gente recebe de outras pessoas, a gente tem que ser paciente. Sem reagir com raiva, com ofensas, com vingança. Né? Como o próprio texto bíblico diz, sejam pacientes no irar, pacientes no reagir com rispidez, com arrogância. E esse é um reflexo do próprio caráter de Deus. Ele é paciente. O apóstolo Pedro diz que Deus é paciente, por isso que ele está prolongando os tempos das eras, ele está dando chance para que outras pessoas se convertam, que venham a ele. Deus é paciente, e eu tenho o fruto do Espírito, então eu também vou ser paciente. Essa é a lógica. Então, agir em amor é exercer a todo momento uma paciência que vai além do natural. Tudo isso é além do natural, porque tudo isso é pelo Espírito, e o Espírito é sobrenatural. A próxima que ele cita é benignidade. Da mesma forma que a paciência é a forma ativa de amar, ou melhor, assim como a paciência é uma forma passiva de amar, porque eu espero, eu não reajo, aqui a benignidade é o contrário, ela é uma forma ativa de amar. É uma forma ativa de buscar o bem dos outros, mostrando bondade em ações concretas. A gente que é guiado pelo Espírito, pelo fruto do Espírito, a gente busca ajudar, acolher, proporcionar alívio, ser aquela pessoa que pode que pode dar um consolo. E justamente a benignidade envolve tratar os outros com uma dignidade e respeito, como um reflexo do amor de Deus conosco. E isso independe do receptor das nossas ações. A gente não faz o bem apenas em troca, apenas esperando recompensa. O próprio Jesus fala isso, ele fala, se vocês fazem o bem apenas esperando recompensa, ou se vocês fazem o bem apenas com quem trata vocês bem, vocês estão agindo igual os do mundo. Os meus servos são diferentes, eles tratam bem quem trata eles mal. E esse é o diferencial de ser benigno através do fruto do Espírito. A gente não faz, então, esperando recompensas. Isso é uma forma carnal de agir. O Espírito ele nos capacita a agir com benignidade para todos, independentemente de como nós somos tratados.
Independentemente de como nós achamos que a pessoa mereça, nós damos a outra face, nós somos benignos. Outra característica do fruto, que é parecida, é a bondade. E aqui a bondade carrega uma ideia justamente de ser generoso, como a gente vê, por exemplo, lá na parábola dos trabalhadores da vinha. Essa disposição de compartilhar os próprios recursos, por exemplo, e agir com compaixão para melhorar a vida dos outros, isso é ser bom. Então a bondade aqui, no fruto do Espírito, ela transcende as intenções, e ela se manifesta em ações que realmente vão transformar o nosso próximo. Outra característica que é fundamental é a fidelidade, né? O pistis. Embora a pistis seja geralmente traduzido como fé, aqui poderia ser melhor traduzido como lealdade, como fidelidade. Então essa questão de ser confiável, de ser íntegro, que os outros podem confiar em nós, acho que uma das piores coisas é não ser confiável. Alguém fala, não, fulano não é confiável. Esse talvez seja um dos principais. Por quê? Porque Cristo é confiável. Quando nós cremos em Cristo, quando nós depositamos nossa pistis em Cristo, quando nós depositamos nossa fé em Cristo, nós estamos dizendo assim, eu tenho uma coisa, eu tenho um baú onde eu posso depositar as coisas que eu sei que ali estará tudo seguro. Eu sei que essa poupança vai render, eu sei que essa poupança não é falha. Tá? É uma analogia, gente. Jesus não é uma poupança. Então, quando a gente é fiel, leal, a gente é digno de confiança, assim como Jesus, porque Ele carrega a nossa fé. Nós depositamos nossa fé em Cristo. Quando a gente age com calúnia, difamação, falsidade, hipocrisia e traição, a gente está agindo no fruto da carne, que é o oposto de alguém como Cristo agiria. Alguém que é leal, que é fiel. Por último, mansidão. E a mansidão não deve ser confundida com fraqueza. Muito pelo contrário. Quem é manso não é fraco. A mansidão é uma força, mas é uma força controlada. É uma disposição gentil. É uma disposição moderada. De a gente lidar com nossos irmãos, com nossos próximos. Especialmente quando a gente tem poder. Porque a principal característica de um manso não é ser manso quando ele é o fraco na relação. É quando ele é o forte na relação. É fácil ser o manso quando você não tem nenhum poder. Agora, o difícil é ser manso quando você está com um revólver na mão, quando você está com o poder de causar o mal. Então, uma pessoa mansa, uma pessoa que vive no fruto do Espírito, na mansidão, ela é capaz de moderar essa raiva, de levar sempre em consideração o bem da outra pessoa. É saber enfrentar os conflitos interpessoais com calma, sem recorrer à agressão ou tentar impor à vontade a força. E, mais uma vez, Cristo é o nosso exemplo supremo de mansidão. Por quê? Porque Cristo ele combina tanto autoridade quanto humildade. Cristo é alguém que tinha poder para fazer muita coisa, mas em mansidão ele não fazia. Cristo é uma pessoa que, por exemplo, quando ele foi crucificado, ele tinha poder total para mandar exterminar os 2 ladrões ou os romanos que estavam matando ele. Mas muito pelo contrário, ele foi manso. Ele foi fiel, ele foi bom, ele foi tudo isso que a gente vê aqui do fruto do Espírito. Então ser manso não é sinônimo de ser passivo, de ser fraco. É sinônimo de ser calmo frente a uma tempestade, como Jesus foi calmo na tempestade. Então ser manso significa não agir no impulso, não agir na agressividade nem no desespero. É ser como Jesus, que era manso e humilde. Por último, Paulo nos cita o domínio próprio. E aqui tem algo a ver com a capacidade de a gente controlar os próprios impulsos. Parece meio óbvio falar que isso é o conceito de domínio próprio, né? Mas para Paulo, o domínio próprio é fundamental para resistir às tentações da carne, viver de acordo com os princípios do Espírito, para viver no Espírito. Enquanto todas essas qualidades que eu comentei falam muito a respeito da nossa relação com Deus e a nossa relação interpessoal com nossos irmãos, o domínio próprio ele é intrinsecamente intrapessoal. Né? Ele é intrinsecamente de mim para mim mesmo. Eu controlar a mim mesmo. Porque quem não controla a si mesmo, não pode controlar mais nada. Você já parou para pensar nisso? Se você não controla a si mesmo, você não pode controlar nada. Absolutamente nada. E se o Espírito vive em nós, ele nos controla. Portanto, nós temos domínio das nossas ações. Se o Espírito Santo vive em mim, eu frutifico ele e eu tenho domínio próprio. Então, Paulo fecha a lista do fruto do Espírito dizendo que, ali no versículo... Eu não vou voltar, mas ele diz no último versículo, no 23, ele diz que contra essas coisas, ou seja, contra o fruto do Espírito, não há lei. Por que ele diz isso? Bom, é meio simples. Porque quem manifesta essas virtudes do fruto no Espírito não precisa de uma lei para guiar ele. Ele não precisa de uma lei para obrigar ele a fazer essas coisas. Por quê? Porque esses comportamentos já estão de acordo com o que a lei buscaria. A lei, por si só, ela não pode criar virtudes genuínas. Ela pode apenas punir, ela pode apenas criar regras de convívio. Mas quem faz tudo isso, quem te torna bom, fiel, digno de confiança, quem te torna ter um domínio próprio, é o Espírito. É o Espírito Santo que faz toda essa transformação. E é por isso que o Espírito, ele é tão central nessa nova aliança com Cristo. Em Espírito nós não temos nada.
Porque ele nos concede esse poder necessário para essa mudança interior, que é justamente tudo que o fruto do Espírito faz. E como que a gente faz então para discernir um discípulo de Cristo? Como que a gente faz para saber se um discípulo de Cristo está frutificando? É olhando todas essas qualidades. É olhando tudo isso que o Espírito nos proporciona. E aqui eu faço até um convite. Olhemos para nós mesmos. Olhemos para esse manual, para essa lista, e a gente pode se comparar. O que está me faltando? O que eu estou falhando? O que eu estou fazendo errado? Será que eu sou fiel? Será que eu sou bom para as pessoas? Será que eu sou benigno? Será que eu sou paciente? Será que eu sou pacífico? Será que eu sou alegre no espírito? Se uma pessoa olha para isso e fala, nossa, eu não tenho nada disso, eu tenho uma má notícia. Porque tudo isso tem quem é frutificado pelo Espírito, quem está enraizado no Espírito. Quem é alguém que vive no Espírito. Então fica aí o exercício. Olha depois para essa lista e vê um por um. O que eu estou fazendo? Será que eu sou isso? Será que as pessoas reconhecem que é o mais importante? O que a comunidade, o que a igreja, o que meus irmãos reconhecem em mim? Porque quanto mais eu me assemelho ao fruto do Espírito, mais significa que eu estou enraizado como uma planta na videira perfeita. E quem que é a videira perfeita? Vocês respondem. E ele continua nos versos finais do capítulo 5, dizendo que os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então aqui fechando o capítulo 5, o apóstolo conclui usando alguns pontos que a gente já citou nas mensagens anteriores. Como, por exemplo, aquela questão que nós já fomos crucificados com Cristo, então não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Tem também a questão do batismo, que eu comentei na última mensagem, como aquele símbolo de morte, de ressurreição, da nova natureza. Tem o fator da metanoia, né, dessa nova mentalidade, como um filho que é inserido nessa nova família pela adoção. E não menos importante, Jesus sendo formado em nós, como num parto. Como um parto que dói, mas que traz vida. Ou seja, na nova vida em Cristo, pelo Espírito, pela fé, pelo amor, agora eu ando no Espírito. Então, se eu ando no Espírito, as vontades da carne ficam para trás. E agora tudo se faz novo, minha nova identidade como filho me faz olhar para frente. Eu só tenho um caminho a me seguir, eu só tenho uma estrada, eu só tenho um rumo, que é rumo ao quê? Qual que é o meu destino final? A Nova Jerusalém. Então, se eu estou numa estrada indo para frente, com um objetivo em vista, tem coisas que vão ficar para trás. E o que são essas coisas que ficam para trás? É justamente o que Paulo diz aqui. Paixão e desejo da carne. Tudo isso é passado. Como ele diz ali no verso 25, a gente ganhou uma vida no Espírito. Então, andemos na jornada do Espírito. Cresçamos no Espírito, nos edifiquemos mutuamente no Espírito, sem contenda, sem inveja, sem divisão, sem facção, que é tudo isso, tudo que ele cita lá no fruto da carne. Finalmente, no capítulo 6, entrando no finalzinho da carta, ele diz o seguinte: irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Porém, que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Então, aqui iniciando o último capítulo da carta, a gente se depara com uma orientação comunitária. Lembra que eu falei que Gálatas é essencialmente comunitária, essencialmente coletiva. E aqui uma pergunta é respondida. Ou melhor, uma resposta tem uma pergunta. E qual que é essa pergunta que Paulo responde? Bom, você falou de amor, você falou de liberdade. Então, como que a gente deve exercer esse amor? Como que esse amor deve se refletir nessas ações de cuidado, de exortação mútua? Bom, tem várias respostas para isso que a gente pode dar. Por exemplo, o amor se manifesta quando um pecador é recuperado com gentileza. Quando uma pessoa que cai, uma pessoa que cede a um pecado, a uma tentação, quando ela cai, ela é restaurada, mas é restaurada com mansidão, com gentileza, com amor. O amor se manifesta também quando a gente se recusa a tratar um irmão ou uma irmã como um troféu espiritual, por exemplo. Uma coisa que infelizmente acontece, né? Como se a gente fosse responsável pela transformação, pela conversão de outras pessoas, como se a gente tivesse isso como um troféu espiritual. Então, quando a gente não faz isso, a gente está manifestando o amor mutuamente. E era exatamente isso que aqueles falsos mestres estavam fazendo com os Gálatas. O amor também se manifesta no compartilhamento de recursos, que é muito importante. Nós ajudarmos nossos próximos é uma forma muito óbvia, muito clara, muito explícita de compartilhar o amor. Então, onde o amor se torna real, o Espírito transformador de Deus está verdadeiramente em ação. Porque aqui a gente está, então, sendo conformado a Jesus.
como filhos que estão procurando a justiça de Deus. E se vocês verem ali o primeiro verso, Paulo dá um panorama muito claro. Ele diz o seguinte, ele diz, irmãos, na igreja, naturalmente, vai existir as pessoas que são mais maduras e menos maduras, as pessoas que são mais fortes e as que são mais fracos. Só que aqui a gente não está competindo por santidade ou por maturidade espiritual. A gente é um corpo, a igreja é um corpo. Paulo fala muito disso em outras cartas. Num corpo, se um perde, todos perdem. Se uma parte do corpo se machuca, todos se machucam. Não é uma competição, nós estamos juntos. Que nem eu falei semana passada, Paulo está dizendo, gente, estamos juntos. É mais ou menos isso. Então, se um de nós se desvia do caminho, todos se desviam. Se um de nós perde, todos perdemos. Todos queremos que essa pessoa retorne ao caminho para andar junto. E essa imagem que eu falei de uma jornada, de uma estrada, de um caminho que tem um objetivo final, é mais ou menos essa imagem que ele dá aqui no início do capítulo 6. Porque se a gente está junto nessa jornada e algum de nós pega um caminho errado, entra ali, pega o retorno errado, entra na marginal errada dessa estrada, a gente deve se juntar para que essa pessoa se arrependa e volte aos trilhos, que ela volte a essa estrada. Mas tudo isso deve ser feito de uma maneira. E qual a maneira que ele diz? Amor e mansidão. Por quê? Porque amor e mansidão são fruto do Espírito. E além disso, não basta só com ajudar esse irmão. Paulo diz também ali para que a gente tenha cuidado de não ser nós mesmos tentados a sair desse caminho. Ou seja, não existe um espaço no nosso coração discípulo para se vangloriar secretamente de não ter caído no pecado. Ah, fulano é fraco, eu sou forte, ele caiu, eu não. Ele se desviou, eu não. Não existe espaço para isso no coração de quem é realmente um filho que frutifica o Espírito. Só tem espaço para uma coisa, para amar em mansidão e para estar vigilantes, que é o que ele diz ali. Se eu, por exemplo, eu me alegro quando o irmão tropeça, isso só mostra uma coisa, só mostra que talvez eu realmente não esteja frutificando o fruto do Espírito, mas sim o da carne. E no verso 2 ele dá uma imagem disso. É como se fosse uma ilustração, imagina um monte de gente numa estrada, caminhando, carregando um monte de fardo, um monte de peso, um monte de mala, um monte de pacote. E o que Paulo diz? Carregar o fardo tem que ser feito de que maneira? Coletiva, mútua. Se o irmão está com um fardo mais pesado, ele não aguenta, ele não tem essa força muscular, ele não está shapeado, o que eu vou fazer? Eu vou ajudar ele. Eu vou equilibrar essa carga, eu vou ajudar ele a carregar, porque nós somos um. Diferentemente da gente que estava aqui há pouco se matando para saber as músicas, com as palavras, a gente não compete quando a gente anda em comunidade. Na comunidade todos querem saber o nome da música, mas todos ganham. Não é uma competição, a gente está na mesma estrada, como um corpo, como uma manada, como uma igreja que está triunfante, como um corpo que tem várias peças, mas que no fim é um só. Então, carregar o fardo que Paulo diz, carreguem os fardos uns dos outros. Ninguém está sozinho, todo mundo se ajuda. Todo mundo compartilha o peso do outro, todo mundo ajuda a aliviar a dor um do outro. Muitos de nós, às vezes, a gente faz o oposto. A gente afunda o nosso irmão. A gente vê que ele está carregando, chega lá e põe a mão e fala, afunda mais aí. Você já está com 10 quilos aí na anilha, toma mais 20. E Paulo diz, não, é o oposto. Carreguem os fardos uns dos outros. Se aliviem uns aos outros. E aqui a ordem é clara. Se você é mais forte, se você tem mais discernimento, se você tem mais experiência, se você tem mais maturidade, pega a mochila do teu irmão. Pega esse peso que às vezes ele não consegue carregar, esse peso que está fazendo ele ficar para trás. Ajuda ele a carregar esse peso que ele não está dando conta. E claro, eu não tenho mais uma lei me obrigando a isso. Tudo que Paulo está dizendo não é uma lei, não é uma Torá, não é uma obrigação judicial, moral. Tudo isso é feito pelo amor. Pelo amor eu sou constrangido. Pelo amor de Jesus eu sou constrangido a fazer tudo isso. Bom, na verdade, eu não tenho uma lei, mas eu tenho sim uma lei. Só que essa lei é diferente. Não é uma lei no mesmo sentido da Torá que os falsos mestres estavam dizendo. Essa lei agora é diferente. Por quê? Porque é uma lei que está escrita nos nossos corações como filhos. É uma lei que é uma circuncisão feita no nosso interior, é feita nas nossas almas. É uma lei que é baseada na graça, no amor. E ali o próprio Paulo diz, como que é o nome disso? É lei de Cristo. A lei de Cristo nos impele, pela liberdade que nós recebemos e pelo amor, a fazer tudo isso. A ter o fruto do Espírito, a corrigir em mansidão, a carregar o fardo uns dos outros. E ele ainda diz ali no verso 3, que quando fazemos tudo isso, nós não podemos nos exaltar nós mesmos. Nós não podemos nos comparar. Ah, eu sou mais forte, eu tenho mais oração, eu jejuo mais. Deus fala mais comigo, Deus conversa comigo lá no sofazinho de casa e do irmão não. Deus, ele me ama mais, eu sou mais santo. Paulo diz, não, você não pode fazer isso, porque quando você faz isso, na verdade você está se tornando pequeno. E você, na verdade, não é nada, você é apenas pó, você é alguém apenas que recebeu de graça, uma graça.
Então, se você faz isso, se você se compara, se você se exalta, na verdade você não é nada, e você está se auto-enganando. Porque o ser grande, na verdade, é me tornar pequeno. O próprio Jesus fala muito disso, que a gente só se torna grande quando é pequeno, que a gente só se engrandece diante de Deus quando a gente se torna pequeno diante dos homens. Quando a gente se considera menor aos nossos irmãos, quando a gente considera que os irmãos eles são superiores a nós mesmos, que é justamente o que Paulo diz lá em Filipenses, Cristo se esvaziou e ele se tornou menor do que ele era, no sentido da encarnação, da kenosis. Quando nós fazemos isso, nós estamos agindo como o próprio Cristo. Nós não somos maratonistas disputando o primeiro lugar dessa jornada, nós somos irmãos tentando percorrer e chegando juntos. Nós estamos juntos rumo a essa nova vida glorificada, na Nova Jerusalém. Cada um que para por esse caminho, cada irmão que sai dessa estrada, é o irmão a menos que vai chegar comigo no fim dessa maratona. É o irmão a menos que chega junto comigo na Nova Jerusalém. E ele fecha aqui, então, nos versos 4 e 5, nos instigando a um autoexame de consciência. Porque apesar dessa caminhada na igreja, ela ser comunitária, ela ser corporativa, ela ser em grupo, ainda existe um aspecto individual, que querendo ou não, só depende de cada um. O fardo, ele pode ser compartilhado durante a jornada, só que vai chegar um momento em que esse fardo ele vai ser individual. Vai chegar um momento que a gente vai ter que entregar esse fardo a Cristo. Então, se for para me alegrar pela minha vida espiritual, que não seja pelo fato de eu ser melhor que o meu irmão, mais espiritual que o meu irmão. Não. Se for para me alegrar, diz Paulo, que seja pela minha própria vida diante de Deus. Né? Muitos se acham espirituais porque são menos piores que os demais. Isso é terrível, gente. Muitos se acham melhores porque eles pecam menos que o irmão. Só que isso só demonstra um grande engano. Diante do Senhor, essa pessoa, quem pensa assim, tem que entender que ela vai apresentar o seu próprio fardo. Ela não tem que se comparar. O fardo é individual. E assim ele fecha o verso 5. No 6 em diante, ele diz que: mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois aquele que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para o Espírito, colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Nessa sessão, Paulo dá uma recomendação de que tudo que nós fazemos deve ser compartilhado com aqueles que nos amam, com aqueles que nos instruem. Então, testemunhos, exortações, ações de graça, tudo que é benéfico para a comunidade deve ser compartilhado. E esse trabalho mútuo de carregar fardos, que ele acabou de mostrar no início do capítulo, também se evidencia pelo compartilhamento da instrução, que é, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui nessa noite, que a gente fez durante toda a série. E nada que a gente recebe, então, deve ser só para nós, porque nós somos um corpo. Então, se uma parte do corpo recebe nutriente, todo o corpo deve receber esse nutriente. Aliás, tudo que nós fazemos a partir dessa liberdade cristã tem um custo, tem uma consequência. A ausência de uma legislação e de punições que a lei dava não significa ausência de responsabilidade diante de Deus, diante daquele que nos examina, que examina nossas intenções, nossos desejos, nossos pensamentos mais íntimos. E a advertência de Paulo, que ele nos dá ali em relação a isso, é no verso 7. Se você prestar atenção no verso 7, ele diz que a gente não pode usar o nosso dom e a nossa liberdade de forma fútil, porque de Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente realiza aqui com nossos irmãos, ecoa na eternidade. Tudo tem uma consequência. Tudo que você comete, utilizando a tua liberdade em Cristo, vai ser avaliado por Deus do ponto de vista escatológico. Cada exortação insensível que a gente faz, cada palavra torpe que a gente profere contra o nosso irmão, cada blasfêmia que a gente comete, cada escândalo que a gente induz o nosso irmão a cometer, né? Não existe nenhuma teologia de justificação, nenhuma teologia que fala sobre segurança da salvação, que vai enganar Deus, que vai nos defender de enganar Deus, enquanto Ele examina os nossos corações. Quando Ele olha para as nossas mentes, para o nosso interior, uma pergunta tem que ser respondida para Deus. Eu passei minha vida inteira semeando para a carne ou semeando para o Espírito? Você já parou para pensar nisso? O que você está semeando? Você está sendo um agricultor do Espírito ou um agricultor da carne? Porém, diz Paulo no verso 8, existe outra alternativa, existe uma alternativa de plantar para colher vida eterna. Isso se dá através do próprio Espírito. Porque a gente sabe que um agricultor, qualquer agricultor, ele vai semear independentemente do tempo que ele acha que vai precisar. Porque a plantação exige tempo, exige trabalho, é uma coisa longa, é um processo a longo prazo. Que é o ponto do versículo 9, né? Ele disse a gente não desanimar.
Essa ideia de plantação, algo que demora, uma coisa que demora para aparecer os frutos. Se a gente não desanimar na jornada da fé, porque a pessoa que deseja uma gratificação instantânea por seus esforços, pelas suas obras, ela não pode ser um agricultor. O agricultor ele tem que perseverar. Plantação é uma coisa que demora, um processo que depende de N variáveis, qualidade do solo, chuva, sol, pragas. Então, da mesma forma, a nossa jornada cristã, a nossa jornada por essa senda, por esse caminho, junto à igreja, junto aos outros irmãos, ela exige um investimento contínuo de nós mesmos, das nossas energias, dos recursos. Isso exige uma coisa, existe a manifestação de uma variedade do fruto do Espírito, que é justamente a paciência, que a gente comentou. Ser pacientes para frutificar. E ele encerra esse trecho ali no verso 10, mostrando que fazer o bem, é o ímpeto da liberdade que Cristo nos garante. Servir e ajudar, se alguém que compartilha os fardos, se essa pessoa que ele disse ali no primeiro versículo, no segundo versículo, se alguém que está ali aliviando aos outros, se essa pessoa que frutifica no Espírito, é justamente agir como Cristo. É usar bem a liberdade que eu tenho uma liberdade positiva, não é uma liberdade negativa. Você não tem uma liberdade de não fazer, você tem uma liberdade para fazer. Não é só porque você é livre que você não precisa fazer nada. A liberdade, ela te constrange, ela te impulsiona. Então tudo isso que é bom, tudo isso que ele fala do próprio fruto e dessa questão de carregar o fardo, de exortar em mansidão e amor, deve ser feito sempre que houver uma oportunidade, porque isso é o que Cristo faria. Então essa lei de Cristo que ele falou nos versos anteriores nos leva a fazer o bem. Seja pessoas cristãs, sejam pessoas que não são cristãs, sejam pessoas más, criminosas, mas principalmente aos cristãos, que é o que ele diz ali no final do versículo. Por quê? Porque os cristãos são a minha família, são meus irmãos, né? Vocês são meus irmãos. Se eu não trato bem vocês que são meus irmãos, quem que eu vou tratar bem? Lá em Timóteo, Paulo diz, né, que quem não trata bem os da casa, ele negou a fé, ele é pior que um descrente. Se eu não consigo amar e cuidar dos que são da minha própria casa, da minha família, dos meus irmãos espirituais, como que eu vou fazer isso no mundo? Se eu não sirvo nem para a minha comunidade da igreja, o que eu tenho para levar lá fora? Finalmente, nos últimos versos da carta, no 11 em diante, ele diz assim: vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo os que se deixam de circuncidar guardam a lei, mas querem apenas que vocês se submetam à circuncisão para que eles possam se gloriar na carne de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão são coisa alguma, mas sim o ser nova criatura. E a todos os que andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre Israel de Deus. Quanto ao mais, que ninguém me perturbe, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja no espírito de vocês. Amém. Ufa, finalmente a gente entra no final da carta. Nas palavras com que o apóstolo Paulo encerra todo o livro, tudo que a gente viu nessas 4 mensagens, ele encerra com esse trecho. E é engraçado porque ele inicia chamando a atenção para a sua própria escrita, para a sua própria caligrafia. Que talvez ele estava fazendo letras corridas, grandes, rabiscadas, ele estava com pressa de escrever. E eu falei sobre isso na primeira mensagem. Ele está urgente. Ele tem esse senso de urgência, porque justamente ele entende que essa igreja precisa dessas informações, precisa se voltar para o verdadeiro evangelho da graça. Precisa abandonar essas falsidades que eles estavam deixando adentrar na igreja. E é engraçado porque ele diz, né, que vejam com que letras eu escrevo. Talvez ele diz isso porque outras cartas, ele tinha secretários, ele tinha auxiliadores. Para quem não se lembra, tem várias cartas dele que ele usa secretários, que não é ele que escreve, ele dita. Por exemplo, lá em 1 Coríntios, foi um secretário chamado Sóstenes. Lá em Romanos, foi um secretário chamado Tércio. Lá em Colossenses, foi Timóteo. E Silvano escreveu tanto 1 como 2 Tessalonicenses. Só que aqui ele começa falando, gente, eu que estou escrevendo, tá? Autoral de Paulo de Tarso. Eu sou pessoalmente que estou dizendo isso, então realmente confiem no Pai. Mas por que essa agitação e por que esse senso de urgência? Bom, a gente viu os motivos durante toda a carta, né? Se eu for responder essa pergunta de por que esse senso de urgência, a gente vai ter que fazer as 4 séries tudo de novo. Porque era urgente, eles estavam se desviando, eles estavam crendo em outro evangelho. Era uma igreja que estava formada, que estava no caminho correto, que estava andando pela graça, só que começou a fraquejar na fé, começou a se desviar por causa de falsos mestres, de falsos ensinamentos que se infiltraram. E ali no verso 12, ele fala isso, né? Ele fala que essas pessoas só querem manter boas aparências, querem enganar eles, querem obrigar eles a se circuncidar e guardar alguns mandamentos antigos, só porque eles têm medo de mostrar Jesus publicamente.
Eles têm medo de dizer que o seu Senhor foi humilhado e crucificado numa cruz. Eles têm medo de dizer que o Senhor deles foi humilhado e cuspido, que ele foi torturado. Eles têm medo disso, para eles isso é escândalo, é uma morte vergonhosa. Eles têm medo de admitir que Jesus foi um homem totalmente homem e um homem totalmente Deus. Eles têm vergonha desse nazareno que morreu ao lado de 2 ladrões. Essas pessoas querem apenas que eles obedeçam, sejam obedecidos para que eles se orgulhem do poder que eles têm, sobre a influência que eles têm sobre os Gálatas, sobre poder ter convencido eles. E Paulo diz que nem essas pessoas, nem esses falsos mestres fazem o que eles pregam, né? O que eles querem é um hype, eles querem apenas serem aclamados, eles querem a fama, eles querem apenas serem conhecidos por aqueles grandes homens que conseguiram refutar Paulo de Tarso, né? Ser refutado. Porém, diz Paulo, no verso 14, ele diz que eu não me orgulho de nada, pois tudo que eu tenho eu conquistei pelo sacrifício do Cordeiro na cruz. Aquele mesmo Paulo que a gente viu na primeira mensagem, aquele mesmo apóstolo que em algum momento da vida ele se achava pelas suas qualidades, ele se achava a última bolacha do pacote porque ele era judeu de judeus, fariseu de fariseus, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, criado aos pés de Gamaliel. Aquele Paulo que perseguia cristãos, que matava os do caminho, que se achava o grande chefe dos perseguidores dos cristãos, o que ele diz agora no verso 14? Que eu não me orgulho de nada. Cristo é tudo. Cristo é a única coisa que me torna digno. Tudo que eu sei é que o mundo morreu para mim, tudo que eu sei é que Jesus morreu por mim na cruz. Eu morri, eu já não controlo nada. Cristo vive em mim, eu não vivo mais em mim mesmo. Cristo é o dono do meu ser, Cristo controla todas as minhas ações, Ele controla o meu futuro. Tudo que eu faço por Ele. Essa morte, diria Paulo, essa morte dolorosa e humilhante que para muitos judeus era um motivo de escândalo, um motivo de tropeço, para Paulo é o único motivo de orgulho. Não apenas é um motivo de orgulho, mas é único. Tudo o resto é vão. Como ele diz, não importa nada a não ser Cristo e este crucificado. Nada faz sentido se não for enxergado à luz desse evento que é Cristo, desse evento Cristo, dessa morte da antiga era, dessa ressurreição para uma nova aliança, dessa aliança perfeita, dessa graça que chega para pôr um ponto final na história. E nessa nova vida, todos somos um, mas não apenas somos um, nós somos um com Cristo, nós somos unidos a Cristo. A gente não tem mais uma divisão em gregos e judeus, em homens e mulheres, tudo aquilo que a gente comentou bastante, entre aqueles que têm dignidade de pureza e indignidade de pureza. Não, agora somos um. Somos filhos por causa de Cristo, por causa do sacrifício de Cristo, somos adotados pela graça. E é por isso que ele diz ali no verso 15, que não faz mais diferença se eu sou ou não circuncidado. Não faz diferença se eu pertenço ao grupo A ou ao grupo B. Não importa se eu sou de Paulo ou se eu sou de Apolo. Não, diz Paulo, agora a única coisa que me torna diferente é: nasceu de novo ou não nasceu de novo? Você fala em línguas? Não, não me interessa, eu só quero saber uma coisa. Você nasceu ou não nasceu de novo? Ah, eu sei tocar worship. Tá, mas você nasceu ou não nasceu de novo? Eu li 40 livros em 2 dias. Tá, mas você nasceu ou não nasceu de novo? Eu jejuo todo dia 3 vezes a semana. Tá, mas e aí? Você nasceu de novo ou não nasceu de novo? Olha, Paulo, eu fui circuncidado, meu pai foi circuncidado, meu avô, meu tataravô, toda a minha geração foi circuncidada. Beleza. Mas você nasceu de novo ou não nasceu de novo? Então, para Paulo, tudo se resume em uma coisa. Você é uma nova criatura? Beleza, você se batizou na água. Mas esse batismo, ele representa uma realidade na tua vida? Ah, mas eu vou na igreja todo domingo, toda quarta, eu visito o pastor Rafael na casa, levo café para ele. Tá, mas e aí? Você nasceu ou não nasceu de novo? Agora, se tem uma coisa que me torna diferente. Eu sou ou não uma nova criatura em Cristo? As velhas coisas já passaram? O fruto do Espírito existe na minha vida? Eu já morri para a velha carne, para as vontades da carne? É a única pergunta que importa para Paulo. Inclusive, ele já tinha falado uma coisa muito parecida no capítulo anterior. Se vocês verem depois lá em Gálatas 5:6, ele diz que nem circuncisão ou nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim uma coisa, que é a fé que atua no amor. Então, pela liberdade, pelo amor, pela nova criação, isso é tudo o que importa, não mais sobre aquelas divisões antigas. Quando eu me torno uma nova criatura, quando eu me batizo e me uno à família de Deus como uma nova criatura de verdade, agora só tem um critério. Eu ajo pelo amor em Cristo ou eu não ajo pelo amor em Cristo? E ele continua, finalmente, no verso 16, mostrando que todos agimos assim. Que todos que agimos assim, com amor na liberdade de Cristo, somos o Israel de Deus, somos o povo eleito de Deus. Que agora tem uma nova dimensão, né? Tem um novo panorama. Não mais separados pela lei, mas assim unidos pela graça da cruz. Então, se a gente é esse povo, se a gente é esse novo Israel de Cristo, a gente é abençoado, a gente tem a graça, tem a misericórdia sobre nós, tem a paz.
E no verso seguinte ele diz que não está mais preocupado com outras picuinhas, né? Tipo, gente, parem, não quero mais saber de nada. Não me perturbem mais. Não fiquem mandando mais WhatsApp, eu não vou responder. Eu não quero ser mais incomodado. Ele não está mais preocupado com tudo isso, porque o importante para ele é ser servo de Cristo. Ele chega até a usar uma figura da marca no corpo, do estigma, que é a palavra grega que aparece aqui, estigmata, a marca na carne. Igual, por exemplo, os animais, o gado que é marcado na carne para ser dito que ele pertence a alguém. Os escravos, na época de Paulo, também tinham essa marca. Né? Quando alguém se tornava propriedade de uma pessoa, de um senhor de escravos, ele recebia uma marca no corpo. E Paulo diz, eu tenho essa marca no corpo. E o que isso significa? Só para citar lá em 2 Coríntios 11, eu não vou ler tudo isso, mas ele diz que, gente, eu fui chicoteado, eu fui golpeado, eu fui ameaçado, eu fui perseguido. Eu literalmente tenho uma marca, tenho uma cicatriz no corpo, porque tudo isso que eu fiz por Cristo. Eu tenho as marcas no corpo, para mim isso é a única coisa que interessa. Então, em suma, ele carregava isso na sua própria identidade física, na pele. Ele mostrava que através do seu corpo ele era um servo. Ele era alguém que carregava realmente as marcas de Cristo, que ele era o verdadeiro missionário dos gentios. E para ele, isso era o mais importante. Ser uma nova criatura, ser alguém que tinha liberdade em Cristo e que agia pelo amor. Finalmente, na sequência, ele faz uma saudação final na carta e pede a Deus, Deus abençoe vocês. Amém. Amém? Então, convido vocês a ficarem de pé. Resumindo, o que a gente viu nessa série? Bom, na primeira mensagem a gente viu que Cristo é a nova Torre de Babel. Ele nos une ao invés de separar. Nele a gente tem uma verdadeira graça, uma verdadeira comunhão, uma verdadeira salvação. Quando a gente impõe barreiras e regras que separam, ao invés de unir, a gente está agindo contra Cristo, a gente está agindo a favor da carne. A gente se odiava, a gente tinha inimizade com Deus, mas agora a gente tem paz. Em Cristo a gente tem essa liberdade, esse prazer de ser chamado de filho, um filho adotado na cruz. E isso não foi uma coisa conquistada, muito pelo contrário, né? Foi recebida. Só que essa herança não é barata. Essa herança teve um custo muito alto. A gente foi crucificado com Cristo, a gente foi pregado na cruz com Ele, por isso é agora Ele que vive, não mais nós vivemos para nós, nem para o mundo. Na segunda mensagem, F. Na segunda mensagem, a gente viu que nós somos herdeiros da promessa. E quando nós nos tornamos filhos, nós entendemos que somos aceitos antes de nós termos condições de aceitar ou de obedecer. Nós somos chamados filhos porque somos aceitos pela graça, nós somos resgatados. Esse verdadeiro evangelho nos enfeitiça ao ponto de a gente ver tudo diferente, a gente vê tudo com um novo prisma. Não mais pela ótica do pecado, nem da vontade da carne, mas sim da graça e do amor que atua pela fé. Tudo que a gente faz, tudo que a gente vive, a gente faz em prol do reino e da sua justiça. Cristo, Ele é o nosso sumo sacerdote, Ele é o nosso sacerdote perfeito, da linhagem de Melquisedeque, da linhagem real, eterna. Ele cumpriu a lei, essa lei que Paulo tanto fala. Ele é o cumprimento, Ele é o perfeito, Ele é o rei, Ele é o profeta, Ele é o Messias. Ele é o rei que vai reinar eternamente em nós, que vai reinar eternamente sobre o mundo. Graças a Ele nós somos herdeiros dessa promessa. Na terceira... Não vou voltar. Na terceira mensagem nós vimos semana passada sobre a questão da minoridade espiritual. A lei cumpriu uma função durante séculos. Ela foi a protetora e a guardiã das coisas que Deus esperava de Israel. Só que quando Cristo chega, quando o evento Cristo chega, agora a gente não tem mais essa lei. A gente tem agora uma nova lei, que é a lei de Cristo, a lei do amor, a lei que atua pela fé. A gente é batizado, a gente é unido à família de Cristo, a gente recebe essa nova armadura, e a gente agora é guiado não mais por normas e punições, mas sim pela liberdade que Ele nos concedeu. E essa liberdade, ela nos constrange, que nem eu falei, a gente é impelido a agir pelo amor. Não é uma liberdade negativa, é uma liberdade positiva. Então, como adultos espirituais que arcam com essas consequências dessa liberdade que nós temos agora, a gente tem que olhar para o nosso próximo com o mesmo olhar que Cristo olhou para a gente. Com a mesma compaixão, com o mesmo amor de alguém que não merecia o cuidado, mas recebeu. E finalmente hoje, nós vimos que nós estamos presos à liberdade de Cristo. Nós estamos presos a carregar os fardos dos outros. A graça, ela é muito mais difícil do que a lei. Porque agora a gente tem uma miríade de possibilidades nas quais a gente pode usar a nossa liberdade, mas a gente usa de forma boa, de forma a frutificar o fruto do Espírito, a exortar, cuidar, aliviar os mais fracos. Então, ao mesmo tempo que nós somos livres, a gente está preso a essa liberdade, porque Cristo é a nossa liberdade. Quando eu me torno livre, sem marcações de etnia, de sexo ou marcações religiosas, a minha liberdade que eu recebo de Cristo só tem que ser usada para uma coisa, que é me assemelhar e fazer com que os outros se assemelhem a Cristo, que todos nós nos tornemos pequenos Cristos.
O sacrifício final de Cristo, ele chega até nós pela graça através da fé. E é uma fé que age pelo amor. E é um amor que age no Espírito, que anda no Espírito. A gente está preso à liberdade de amar como Cristo nos amou. E a gente é todo dia enfeitiçado pela graça que nos resgatou e nos deu uma nova vida em Cristo. A liberdade de Cristo nos faz estar presos a Ele. Porque agora eu sou servo de Cristo. Não sou mais eu que vivo, mas Ele vive em mim. Amém? Vamos orar para encerrar. Ah, tá. Pode orar? Beleza. Vamos fechar nossos olhos. Senhor nosso Deus, obrigado por mais uma noite, por mais uma palavra que foi exposta. Obrigado porque eu sei que o Senhor falou ao meu coração, ao coração de todos que estão aqui. A Tua graça nos constrange. A Tua graça nos fere, mas não nos fere para doer, nos fere para abençoar, nos fere para amar. Nos fere para cuidar, para aliviar os fardos uns dos outros. Para andar nessa estrada que é o caminho da vida, para andar pela fé, andar no Espírito. Andar sabendo que eu sou fraco, que eu também posso cair, mas eu sei que ao meu lado haverá um irmão que vai me ajudar. Haverá ao meu lado alguém que vai me dar a mão, alguém que vai carregar esse fardo comigo. Eu sei porque o Senhor prometeu que estaria conosco até os últimos dias. O Senhor disse que o inferno não prevaleceria contra nós que somos a Tua igreja. E eu te dou graça porque espero que todos aqui tenham compreendido que nós somos filhos apenas pelo amor. Nós não herdamos nada disso porque nós merecemos, porque nós somos dignos, porque nós temos capacidades. Muito pelo contrário, a gente mereceu o inferno, a gente merecia a condenação. Mas graças a Deus pelo Teu Filho, que agora nós podemos o chamar de filhos, nós podemos chamar de Abba Pai. Nós podemos dizer que não existe nada além do sangue. Nós podemos dizer que quem Deus libertar, livre enfim será. Nós podemos dizer que em Ti somos apenas um. E eu te agradeço por tudo isso que nós vimos nas mensagens, nessas 4 mensagens. Nós vimos que o Teu povo é apenas um, porque você é um com Cristo e com o Espírito. Por isso eu te agradeço por tudo que foi falado, por tudo que foi refletido. Eu espero que isso seja meditado ao longo da semana, ao longo dos dias em nossos corações. Eu te agradeço em nome do Teu Filho Santo Jesus. Amém.